Dramas da Obsessão. Primeira parte. Leonel e os Judeus. Capítulo 7. A ação de Roberto para retirar os dois suicidas, pai e filha, do teatro dos acontecimentos, ou seja, do seu próprio lar, destacou-se pela suavidade da prática e espírito de piedade. Não ignorava ele que, em torno de uma individualidade impenitente, desencarnada ou não, voluteiam entidades viciosas e perturbadoras, mas que também se encontram influenciações amorosas de amigos da espiritualidade, afeições ternas, de preferência uma mãe, um pai, um amigo dedicado, almas outras prestativas e sinceras, prontas a intervirem beneficiando aquele que lhe foi caro, desde que o momento se lhes torne propício. Apelou, portanto, para o auxílio do espírito já esclarecido da genitora do suicida, dela solicitando concurso valioso para a missão de fraternidade que se impusera, a par de outras entidades votadas permanentemente ao gênero de serviço. Por sua vez, Peri reunia seus milicianos árabes, pois os desencarnados também podem organizar milícias para os serviços do bem, se lhes aprouver, com eles cercando a residência em questão, como fariam autoridades terrestres, a fim de evitar qualquer sortida desagradável por parte dos obsessores, que poderiam querer evitar a partida de suas vítimas, dada a hipótese de poderem perceber a movimentação que se seguiria. O móvel do suicídio de Leonel, criado, como sabemos, sob pressão de inimigos invisíveis, fora o terror a uma inevitável ordem de prisão, ao cárcere humilhante e degradante que lhe escancarava possibilidades irreprimíveis. Curvando-se àquelas influências, envolvera-se ele em complexos irremediáveis no seio da firma comercial a que emprestava os próprios labores profissionais, como guarda-livros e caixa interino que era da mesma. Cargo estes da mais alta importância no comércio e que outrora somente se confiavam a pessoas de reputação inatacável e íntima confiança da firma que as admitia. Para que o leitor, porém, leigo dos conhecimentos em torno das infiltrações obsessoras que podem envolver uma personalidade, possa ajuizar dos seus sintomas e a tempo procurar recursos na ciência psíquica para debelar o terrível mal, com os corretivos fornecidos pela mesma ciência, entendemos dever explicar algo que se passava com aquela personagem da nossa história. As anormalidades morais e psíquicas surgiram na vida de Leonel desde a infância. Durante esse período, em que geralmente a criança é graciosa e gentil, passiva às disciplinas educativas, a dita personagem mostrava-se avessa aos próprios carinhos maternos, preferindo rebelar-se contra toda e qualquer modalidade de correção imposta pelos pais, e também pelos mestres na escola que frequentava, e repelindo conselhos e advertências que visavam a orientá-la para bons princípios. Demorara a instruir-se nas escolas onde tentava o curso primário, queixando-se de constantes depressões e, frequentemente, tornando-se presa de violentas dores de cabeça que o arrastavam a crises de desesperos impróprias para uma criança. Dificilmente concordava em ingerir as drogas receitadas pelo médico da família, o qual se abalava, às vezes altas horas da noite, solicitado por alguém da família que o procurava cheio de aflição. Em presença deste, negava-se a deixar-se auscultar, embora sofresse. E colérico e vermelho, como se uma apoplexia estivesse iminente, os olhos injetados de sangue pela violência das dores de cabeça que sofria, não só entrava a insultar o médico, expulsando-o de casa, como se metia debaixo das camas, dos sofás
e das mesas, desfeito em choro histérico, ou presa de gargalhadas suspeitas, e tanta força empregava contra os citados móveis, debaixo do quais se metia, que os levantava as costas e virava-os, não raro, de pernas para o ar, escandalizando os familiares e também o médico, que habitualmente aconselhava a seus pais doses de chineladas alternadas com a medicação por ele próprio receitada. Pois que tudo aquilo, no seu modo de entender, existia também alta percentagem de má educação e rebeldia, de que estavam a requisitar severa e imediata correção. De outras vezes, verdadeiramente possesso pelas entidades trevosas do invisível, quebrava os consolos e aparadores de sua mãe e as porcelanas existentes nos armários onde se guardava a louça da casa. Quebrava espelhos, vidraças, e tais eram os desatinos que sobrevinham dentro do lar, daí derivados, que, desesperado, seu pai saía para a rua, às vezes a horas adiantadas da noite, receoso de esbordoá-lo e matá-lo sob a cólera, porque se sentia invadir, enquanto sua mãe caía com ataques nervosos de suma gravidade, após o que ele próprio caía em prostração surpreendente, abatido e sonolento, para avançar pela noite adentro, presa de pesadelos terríveis, durante os quais se sentia envolvido em chamas no centro de uma fogueira imensa, ou encarcerado em prisões infectas, torturado por azorragues e 1000 outras impressões que a custo se dissipavam. Não obstante, atingindo a puberdade, tais anomalias arrefeçaram de intensidade, oferecendo esperança de cura. Um hábil tratamento psíquico trar-lhe-ia então modificações gerais, traçando porventura trajetória nova em seu destino. Infelizmente para todos, seus pais e sua família, atidos à indiferença dos assuntos espirituais, conservando-se pouco menos que materialistas, não cogitaram de coisa alguma racional a seu favor. Sua mãe, doente, afetada de ambos os pulmões, definhava lentamente. Todavia, ainda assim, encaminhara-o à religião, confessando ao vigário da paróquia onde residiam as intraduzíveis diabruras do filho. Paciente e bom, o sacerdote tentou aconselhá-lo afetuosamente, atraindo-o para o catecismo e lecionando-lhe normas de boa conduta moral e social e de respeito a Deus. Leonel, porém, opunha-se ao ensino, manifestando tal horror às coisas da igreja e tanta aversão ao sacerdote, que desanimado declarou àquela sofredora mãe que seu filho era criança incorrigível, de má índole, e que somente a lei do Criador teria bastante sabedoria para chamá-lo ao dever. Aos 15 anos, morreu-lhe o pai após breve enfermidade, deixando-o em completa liberdade. Aos 17, as antigas crises desapareceram, mas hábitos novos sucederam aos antigos, porventura ainda mais daninhos, perigosos. Toda e qualquer soma financeira que lhe caísse sob os olhos era desviada para o jogo e o trato com mulheres desonestas. Vários empregos em casas comerciais foram tantos outros vexames que pungiu o coração de sua mãe, que por várias vezes ouviu de empregadores do filho queixas acerbas da sua conduta e até insultos, ao ser ele despedido em face do mau procedimento para com seus chefes. Finalmente, com muito esforço e sob vigilância do padrinho, que lhe substituíra até certo ponto o pai, conseguiu findar o curso de ciências comerciais, que desde muito tentava, e tornou-se guarda-livros, título equivalente ao de hoje que se denomina perito contador. Por esse tempo, o jogo absorvia-o e ele se endividava, causando sobressaltos à sua mãe, que temia vê-lo irremediavelmente desacreditado às voltas com a polícia.
Mesmo assim, porém, apesar de encontrar-se sofrivelmente colocado e contando apenas 22 anos, casou-se, porquanto a família entendera tornar-se o casamento seguro corretivo para tantos desatinos. Não foi, entretanto, mau esposo, se considerarmos que não maltratava fisicamente a mulher, sendo até amável no trato para com ela. No entanto, também não se poderia considerá-lo bom, visto que jamais se preocupou em proporcionar conforto à família, mantendo-a sempre em acentuada pobreza, porquanto seus desacertos fora do lar absorviam parte dos recursos obtidos do trabalho cotidiano. Sua existência, assim, após o casamento, continuou caracterizando-se pelos desacertos que prosseguiam em um crescendo angustiador. A despeito da paciência da esposa, do seu desvelo pelo lar, ali não havia paz nem esperança, nem confiança no destino, porque Leonel passava noites consecutivas à mesa do jogo ou locupletando-se em ceias orgíacas com amigos suspeitos. Os filhos se sucediam, e ao atingirem a segunda infância, dir-se-iam viver assustadiços, atemorizados, sem saberem por que razão. Eram feios, nervosos, enfermiços, dentre todos destacando-se a filha primogênita, cujo nome, Alcina, dir-se-ia o próprio escárnio em face de seu aspecto visivelmente masculino, não obstante tratar-se de pessoa raquítica. Feia, trazendo feições anormais, inteiramente desgraciosa, exibia também um defeito físico, pois coxeava sensivelmente da perna esquerda. Nesse lar, altercações, choro, dificuldades financeiras, falta de crença em Deus e de qualquer religião era o que ressaltava de início a observação de qualquer visitante ou amigo. À noite sucediam-se entre os filhos pesadelos e crises idênticos aos que o próprio Leonel apresentara na infância, o que o levava a dizer, sem preocupações: trata-se de atavismo. Eu fui assim durante a infância. Após a morte de sua mãe, todavia, breve interregno sucedeu-se no destino de Leonel. Dir-se-ia que o choque por haver perdido tão excelente amiga chamara-o à razão. Seguiu em seu caminho, em seguida, oportunidade feliz de boa colocação em uma fábrica de tecidos, da qual passou a ser o chefe dos escritórios, ou antes, o guarda-livros responsável por todo o movimento financeiro. 4 anos decorreram sem anormalidades. A proteção invisível do alto, generosamente, colocou ao seu alcance nova oportunidade salvadora, aproveitando o período sereno que sobreviera em torno dele. 2 companheiros de trabalho, espiritistas convictos e cultos, homens honestos, bem inspirados pelas forças invisíveis do bem, tentaram despertá-lo para a crença em Deus e o cultivo das forças ou dons espirituais. Deram-lhe a ler livros doutrinários e científicos. Falaram-lhe da excelsitude da doutrina que professavam, a qual a eles próprios levantara do ostracismo estéril para o plano harmonioso do dever cumprido e da consciência tranquila. Disseram-lhe da sua suave afeição amorosa que recomendava o jugo benévolo da compaixão pelos oprimidos e sofredores em geral. Leonel, porém, rejeitou os amorosos convites, ridiculizou o evangelho que ele não estava à altura de assimilar, glosou com xistes ofensivos a filosofia, que não pôde entender, e depreciou a ciência para terminar evitando o prosseguimento das relações de amizade com os 2 companheiros, que ali nada mais representavam senão instrumentos da assistência piedosa do invisível, que tentava estender-lhe mão salvadora à beira de um abismo que o seu livre-arbítrio tornava iminente, mas evitável pelo bom senso
e a continência das expansões das próprias paixões. Vagara, porém, o cargo de tesoureiro-caixa da fábrica em apreço. Porque houvesse cativado a confiança dos diretores da mesma, com a habilidade profissional de que dera sobejas provas, confiaram-lhe interinamente o cargo máximo da grande instituição comercial. Os primeiros meses deslizaram normalmente, mas, de súbito, Leonel entra a sonhar com grandes quantias em seu poder, oriundas do jogo. Sente-se rico em pesadelos agradáveis e rodeado de prazer. Tais sonhos se distenderam em sugestões durante a vigília, e um desejo ardente de ser rico, de viajar e conhecer a Europa apossou-se dele, humilhando-o ante a modéstia em que via decorrer os próprios dias de existência. As sugestões dominaram seus pensamentos, e a antiga atração pelo jogo impele-o a voltar aos antros de vício que durante algum tempo foram esquecidos. E noites se sucedem com ele à mesa da roleta e das cartas, perdendo quantias vultuosas. Na manhã seguinte, deixava de comparecer ao horário exato das suas funções na fábrica, alterando o bom andamento dos serviços a seu cargo. Dores de cabeça violentas torturavam-no, alterando-lhe a saúde. Estado inquietante de depressão ou excitação sobrevém, dificultando-lhe as ações cotidianas. No decorrer de alguns meses, nada mais possuindo de seu para jogar, porque perdia sempre, sem jamais recuperar o que ia perdendo, entrou a desviar para o jogo quantias confiadas à sua guarda, como caixa que era da importante firma. Por sua vez, a vida de Alcina, desde o berço, destacara-se do normal pela enfermidade. Não desfrutara jamais de boa saúde, irritava-se por todos os motivos. Sombria, odiosa, rodeada de complexos, reconhecendo-se desagradável a todos, retraía-se de tudo e de todos, conservando-se no interior da casa, sem jamais dignar-se a um passeio ou a uma visita, negando-se mesmo a cumprimentar os amigos da casa que porventura visitassem a família. Vivia apavorada, temendo as sombras, incapaz de penetrar sozinha qualquer compartimento da casa, asseverando que vultos tenebrosos lhe apareciam na escuridão, brandindo chicotes e oferecendo-lhe copásios de veneno a tomar. Ataques sobrevinham frequentemente, durante os quais se sentia devorada pelo fogo e chicoteada por verdugos que gargalhavam ante seu padecimento. Após tais crises, adoecia. E os médicos chamados a assisti-la diagnosticavam as mais disparatadas enfermidades, tais como histeria, anemia profunda, alucinação por debilidade do sistema nervoso e até verminose e infecção hepática e renal, quando em verdade o mal era psíquico e repousava em uma tremenda obsessão, incurável pelos processos psíquicos, mas que poderia ser grandemente atenuada pelos mesmos processos e que, acima de tudo, lhe evitariam o suicídio. Os dias, pois, assim se sucediam sem alterações para Leonel e sua filha. Este se tornou neurastênico, irritadiço, não falava a amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros de trabalho. E a todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupações, segredava-lhe a intuição das trevas na sugestão de perseguidores implacáveis. Retira outras importâncias, hás de recuperar tudo, a sorte hoje será tua, recuperarás tudo e reporás na caixa o que foi tomado de empréstimo. Cada um tem o seu dia, hoje é o teu grande dia para obteres fortuna e recompensas felizes ao muito que tens sofrido. No entanto, perdia ainda e sempre, porque o perseguidor o acompanhava à mesa das cartas para não deixá-lo ganhar, o que o obrigava a excepcionais habilidades profissionais
para encobrir a própria falta aos diretores da firma por meio da escrita que, como principal guarda-livros, fazia. E longas horas de meditações e mutabilidade expressiva sobrevinham para a inquietação de toda a família. Até que, finalmente, chegou o dia em que tudo se esclareceu, tal como desejara o obsessor, não vendo Leonel outro alvitre para a desgraçada situação a não ser a prisão ou o suicídio. As importâncias de que lentamente se apossara montavam em cerca de 200 contos de réis, valor da época, soma que então representava apreciável fortuna e impossível a um funcionário das suas condições obter para saldar uma dívida. O infeliz, livre pensador, então, desamparado de quaisquer forças de reação, porquanto nem mesmo uma fé religiosa jamais concordara em cultivar, preferiu o suicídio, assim se curvando ato por ato, atitude por atitude, às sugestões do inimigo invisível, que realmente só desejava desgraçá-lo. Silenciaremos, porém, sobre os detalhes dolorosos desse imenso drama, rico em testemunhos da atuação obsessora sobre um médium passivo que se ignorava, a fim de a este não identificar, faltando com a devida caridade ante suas imensas desgraças. No entanto, uma vez tombado para sempre o próprio corpo carnal, o que Leonel encontrava como espírito fora o prosseguimento da própria vida que tentara destruir para evitar a desonra. Assim, os mesmos dissabores, angústias e preocupações, agravados por uma hipersensibilidade torturante, como pelas penosas impressões físico-materiais oriundas da violência do choque traumático derivado da morte prematura. Ora, compreendendo que à frente de tão deplorável estado, nenhum outro concurso seria tão eficiente para socorrer o atribulado suicida como o daquela que fora sua genitora, o meu assistente dela se valeu para a retirada do mesmo do local sinistrado, certo de que o infeliz infrator a ela se confiaria de boa mente, sem levantar suspeita de cumplicidade com a polícia, como suporia de qualquer outra individualidade que se apresentasse no intuito de ajudá-lo a se afastar dali. Efetivamente, a ele se chegou desenvolta e diligente aquela que na terra o embalara no seio como mãe, devotada e com autoridade exclamou, como a não permitir réplica: Acompanha-me, Leonel, basta de desatinos, venho buscar-te, vai seguir comigo, estás enfermo e precisas tratar-te, trago-te um médico, ei-lo, confia nele, nada desagradável sucederá. Vamos! Confiante e submisso, e como aturdido por um estranho pesadelo que principiava a se desvanecer, o suicida estancou o pranto, qual menino que se cala ouvindo o balbúcio materno dentro das inquietações da noite. Assim, apresentado, Roberto amparou-o bondosamente, compreendendo o vacilante e atordoado, enquanto Alcina, ainda amodorrada, como em estado de coma, igualmente se sentiu transportada como presa de pesadelo indecifrável. E lá se foram todos, abandonando o cenário apavorante de um drama dos mais patéticos que os incidentes terrenos costumam apresentar à contemplação dos trabalhadores espirituais.